Está no ar mais um Primecast de hoje, claro, com a presença dele, Gonçalbert de Paula. Cara alegre, extrovertido, amigo e companheiro. E claro, hoje nós vamos bater um papo sobre defensoria pública. Mas antes, deixa eu lembrá-lo de você seguir as nossas redes sociais. O nosso Facebook e o nosso Instagram é Estratégias Prime e o nosso canal no YouTube é Nosso Primecast. Se conecte com a gente e com os nossos conteúdos. E é claro que eu preciso cumprimentar minha esposa. Tudo certo? Como é que você está? Olá, vamos bater um papo aqui agora, só nós dois. Nos últimos dias a gente... Tá difícil os horários, né? Tá. Então a gente vai aproveitar esse momento. Peraí, discutir um pouquinho aqui uma DR. Como é que quem vai levar a Kathleen na escola hoje? Você sabe me falar? Ai, não sei. Vamos ver que hora que a gente vai sair daqui, né, Gonçalbert? Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que hoje, conversando com o Gonçalbert, a gente vai ter uma visão um pouco diferente aí de defensoria pública na área do direito, entender um pouquinho melhor disso tudo e com certeza agregar muito conhecimento. Então seja muito bem-vindo, Gonçalbert. Um prazer te receber aqui. O Claudio já está erguendo o dedo, ó. Aqui só. É por vez, assim. Olha só, eu preciso falar aqui o que a gente tem aqui anotado. Gonçalbert, mais de 10 anos na área da defensoria pública. Está em Lucas do Rio Verde desde 2015, ele é bacharel em Direito, advogou até 2002, isso? Foi. E depois entrou para a carreira pública, pai de 2 filhos e casado com a Cíntia, né? Sim. Espero que eu não tenha errado o nome. Não, acertou. Senão depois tudo. A Cíntia me... Eu quero agradecer a Patrícia, Claudio pela oportunidade. Confesso que é uma realização de um sonho, porque eu adoro podcast, eu acompanho e francamente, quando vi o convite, eu fiquei muito lisonjeado. Eu saúdo a todos. Eu vou pedir para a equipe colocar depois na edição do vídeo, colocar as palminhas lá. Isso. Sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana, cara. Eu acho que quando eu e a Patrícia falamos em convidar você, nós sabíamos que você ia cair perfeitamente nesse bate-papo com a gente, porque a gente sabe que você gosta de conversar, gosta de se comunicar, gosta de pessoas, né? Então, eu acho que mais do que falar sobre a defensoria pública é bater esse papo gostoso, né, Patrícia? Eu acho que é um prazer ter você aqui. Parece que aquela coisa assim de defensoria pública, meu Deus, e agora como é que a gente se comunica a respeito disso, né? Uhum. Mas eu acredito que vai agregar muito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo e muitos tabus aí que as pessoas têm no sentido de defensoria pública, da área do direito, né? Vai cair por terra. Mas antes de nós entrarmos no assunto, Gonçalbert, a respeito da defensoria pública, eu gostaria que você contasse para nós por que da área de direito, como tudo começou na sua vida nesse sentido aí de estudar, de buscar essa área do direito. Nada como começar com uma pergunta bem profunda. Eu confesso que não fui daqueles alunos ou daqueles jovens que desde cedo, eu quero ser advogado, eu quero ser doutor, eu quero ter um posicionamento social. Na minha família eu fui o primeiro. Então, desde a época em que nós começamos a tratar desse assunto com a minha mãe, com o meu pai, eles tentaram me direcionar para a área de saúde, porque a minha mãe é enfermeira. O meu pai sempre gostou mais da área de exatas. Meu pai não chegou a formar, mas teve formação em engenharia, geologia. E me levou ao direito, confesso, muitos seriados de televisão, muitos personagens que me atraíam, e principalmente aquela ideia de que com inteligência você consegue tirar mais do que simplesmente aquilo que te oferecem. Então foi algo que nesses seriados eu confesso que me pegou. Olha, que bacana. Então, a gente consegue se direcionar aí profissionalmente através de inspirações, né? Sim. Vejam que seriados, séries, filmes também podem nos ajudar a chegar aí à escolha especificamente daquilo que a gente quer ser ou aquilo que vai nos direcionar a ser especificamente, né? E a sua família gosta também, Gonçalbert?
Hoje sim. Hoje, de feriados ou da área jurídica? De feriados. A Cíntia gosta, mas não, eu passo um pouco da média, né? Eu realmente gosto depois de assistir alguns canais de YouTube que vão mais a fundo, que trazem. Quando tem livro, eu vou atrás de ler o livro, eu gosto de detalhar. Nerd, né? É a definição atual de nerd. É aquele cara. Tá na profissão super certa, né? Porque eu acredito que uma das áreas que mais exige mesmo leitura seja a área do direito, né? Que nem falei algum tempo atrás num podcast que hoje todas as áreas exigem uma quantidade gigantesca de leitura diária, né? De atualização. Mas acredito que a área do direito é uma coisa muito nada prática, né, do dia a dia, mas realmente focado em leis, se determinando em cima disso tudo, né? E eu te faço uma pergunta hoje, Gonçalves. A Defensoria Pública, ela é gratuita? Essa advocacia pública, essa história de peixe, da fiscalização, novilho, júri, como é toda essa questão? É uma excelente pergunta, Cláudio, porque há ainda muita confusão quando a gente fala sobre gratuidade da defensoria. Hoje, até para ficar bem fácil, nós podemos analisar de duas formas. O serviço é gratuito? Sim, é gratuito. A Defensoria Pública é um órgão público mantido pelo Estado e que não há nenhum tipo de cobrança de tarifa, de taxa, nada. Então, o que fazemos é gratuito, mas para quem fazemos? Isso, é importante. aí que reside a diferença. A Defensoria Pública ela não é universal como um serviço de saúde. A Defensoria Pública ela foi criada e pensada para quem tem necessidades econômicas. Para o hipossuficiente, é para essas pessoas que nós servimos. Mais um advogado ou mais um promotor? Mais um... Então, ótima pergunta também. É até um ponto que casa bem com a primeira pergunta que nós tratamos quanto à escolha profissional, é que a Defensoria Pública ela tem mudado, que nesses 20 anos, eu estou formado há 25, 26 anos, nesse tempo a Defensoria mudou o seu perfil. Ela tinha realmente a característica de uma advocacia para quem não tem como pagar. Então você tinha advogados. Só que a partir da Constituição foi redesenhado esse modelo e hoje nós estamos como uma ferramenta, uma expressão de um regime democrático em que o Estado ele vai além de oferecer um trabalho. Nós fomos estabelecidos para procurar, para ir atrás, para desenvolver soluções como mediação, como conciliação, como campanhas públicas, como políticas públicas para trazer o hipossuficiente. Hoje nós não estamos restritos a defender uma causa judicial. Não. Nós fazemos campanha, nós buscamos alcançar essas pessoas que muitas vezes sequer conhecem os direitos que possuem. Nem sabe aquilo que oferece mesmo, né? Exato. E para que tipo? Tem uma área específica de atuação, a civil, trabalhista, previdenciária? Para que tipo de ações que pode procurar a Defensoria? Então, a Defensoria Pública que eu pertenço é estadual. Então, a nossa limitação é o direito estadual. Nós não atuamos no direito federal, que são aquelas causas que envolvem a Justiça Federal. Para isso, tem a Defensoria Pública da União, onde tem sede da Justiça Federal. Nós temos esses defensores. Nas nossas demandas, nós atendemos todos os assuntos, exceto trabalhista, eleitoral e previdenciário, que são matérias que envolvem a União. Nessas matérias nós não opinamos, nós não trabalhamos, e hoje eu nem respondo. Quem quer ver uma perguntinha, uma dúvida, eu falo, olha, tem muito tempo que eu não trato, eu nem posso palpitar. E essa história de peixe, da fiscalização, a gente acabou... Sim. É uma história que eu gosto de lembrar, porque logo que nós entramos, nós temos o curso de formação e nós somos preparados que nós vamos tratar com pessoas muito humildes, e essas pessoas, eventualmente, elas querem manifestar gratidão. E ainda que nós não podemos receber nenhum tipo de vantagem ou benefício financeiro, não é esse o ponto. Mas nós precisávamos ser receptivos com essas manifestações de carinho e gratidão.
Então, logo no curso de formação, nós ficávamos pensando, poxa, é normal você ganhar uma galinha, ganhar um frango, ganhar um peixe, que as pessoas mais humildes vão oferecer. E o que me aconteceu, que foi essa história do peixe da fiscalização, foi que eu estava trabalhando em Poconé, eu trabalhei lá 2 anos e meio, foi minha primeira comarca, e me apareceu uma causa, uma multa administrativa de um assistido que foi pego com uma pesca do tamanho acima do permitido, o peixe que ele tinha pescado. Chegou lá, levou a autuação, nós estudamos o caso, apresentamos a defesa, e não deu assim uma semana que a gente fez, concluímos o nosso trabalho, ele me aparece com um peixe, a moça que trabalhava com a gente lá, a dona Betinha, lá em Poconé, ela ainda está lá, ela me avisa, olha, doutor, tem um peixe aqui. Tá, de quem é? De tal pessoa. Eu falei, pronto, só falta ele ter me pego um peixe irregular. E aí eu já fiquei preocupado. Quando eu cheguei lá, não era nada disso, estava tudo tranquilo. Mas a piada ficou. A gente faz a defesa para a pessoa e a pessoa, de repente, traz. De repente, traz uma gratidão. Aí eu já nem me lembro se a gente fez o peixe ou se a dona Betinha ficou, mas ficou marcado. Sabe que essas histórias são legais, né? Porque eu me lembro que eu fui um tempo da área do direito, na verdade, eu fazia a parte administrativa do escritório, mas a parte da recepção, né? E a gente acaba tendo, não foi na área pública, né? Foi privada, mas a gente acaba tendo um relacionamento bacana com os clientes, né? Sim. Gente, eu acho que foi o tempo que eu mais fui gratificada por clientes, assim, uma coisa incrível que realmente as pessoas mais humildes, elas vêm com um carinho tão grande por ter dado certo lá o negócio da pensão que tinha para receber, da aposentadoria, né? Então eu acho assim um carinho tão gostoso, porque a gente tratava bastante com gente humilde também, né? E aí trazia pão, trazia geleias, que a gente chamava de chimia, né? Aquela de casa mesmo, caseira, sabe? Trazia a galinha, mas nunca recebia um peixe. É a mesma história do novilho ou não? Não, mas é próxima, porque o que foi? É a história do novilho do júri que a gente brinca, né? Que dentro desse contexto, a gente também lá em Poconé, eu estava um só defensor no meu período, a gente fazia todas as áreas. Teve um caso de um assistido que ia fazer um júri. Eu fui fazer um júri para defender esse assistido. Ele foi acusado de ter feito os disparos de arma de fogo, então era homicídio tentado. E ele estava bastante apreensivo. Foi lá, a gente conversou, nós conversamos, eu tranquilizei, falei do que é que nós poderíamos fazer, quais eram as perspectivas do júri. E ele veio e falou, não, doutor, eu vou te dar um novilho. E eu, sem noção nenhuma, que era novilho, eu olhei para ele e fiquei pensando, pensei em boi, pensei em vaca, pensei em bezerro, falei assim, não, mas de qualquer forma é inviável. E ao meu sentir passava um pouco da conta, não seria apropriado receber. Eu virei para ele e falei, olha, vamos fazer o seguinte, aqui em Poconé nós temos o Lar Maria de Nazaré, que é onde ficam as crianças em situação de risco, e eu pedi para ele, falei, olha, faça doação para esse lugar, faça, eu vou estar feliz, você vai ficar feliz, vai ser muito bom. Tá certo. Fomos para o júri. Ele foi condenado. Não teve novilho, não teve para as crianças. Novilho. Se teve, eu não fiquei sabendo, mas não deu certo. Porque o júri tem sempre detalhes que escapam da nossa projeção. Então, às vezes, ele até pegou uma condenação bem leve, ele não foi preso, ficou em liberdade, mas não ficou comovido, não ficou satisfeito e as crianças não viram novilho. As crianças não puderam aproveitar Não, se teve, não me contaram, mas... Eu acho que passa por cada situação, né, que a gente vê, assim, eu acredito que dentre dessas histórias todas traria mais um mundo de coisas que a gente lembra, né? Sim, é verdade, sim. A Defensoria, inclusive, esse ano deve lançar um livro sobre alguns causos, né, que a gente tem contato. Olha, que bacana. Que legal. Mas assim, doutor Gonçalves, para a gente entender, vamos lá. Vamos falar um pouco sério do negócio também, né? Você falou doutor, né? Aí você viu, eu peguei. Tão acostumado na gíria que quando ele chegou eu olhei, nossa, tá muito elegante para mim. Muita elegância, né? O publicitário, né? De camiseta. Esse aqui é a farda, esse aqui é a farda de passeio. Mas ele
Tudo bem, né? Mas para a gente entender um pouquinho, por exemplo, assim, eu tenho um processo e eu preciso utilizar da Defensoria Pública. Sim. Aonde eu vou, como eu procedo, como que eu faço para ter esse benefício? Você precisa procurar, você nos procura. Hoje aqui em Lucas nós estamos ali na Avenida Goiás, 2010, no bairro Veneza, né? Pouco depois do semeador, um pouco à frente, antes do mercado produtor. E lá você passa por uma triagem, que é exatamente para analisar o perfil, se você tem um perfil econômico para ser atendido por nós. Então, nós pedimos olerite, conta de luz, alguns comprovantes de despesa para nós podermos ter esse desenho de qual é a sua capacidade econômica. Qual foi o último celular comprado, a versão? Eu peço para olha se está com iPhone, principalmente para as meninas. A minha equipe, eu tenho uma bênção de ter uma assessora, a Andressa Hort, que ela é incrível. E as nossas estagiárias, eu sempre peço para elas que ali elas não são escriturárias, elas não estão ali para preencher formulário. E essa impressão, muitas vezes, faz a diferença, porque tem pessoas que não querem gastar com advogado mesmo tendo condição. Hoje o teto é 3 salários mínimos. Então, se você tem uma renda de até 3 salários mínimos, vá até a defensoria. Nem espere um processo judicial. Se você tem dúvidas, se você acha que está tendo algum direito violado, ou se você quer um detalhamento, vai lá. O atendimento não é necessariamente para desaguar em um processo judicial. Tem muita coisa que a gente resolve conversando, mandando um ofício para uma determinada loja, para um determinado fornecedor que tem uma questão que pode dar ensejo a uma causa judicial. Então, além dessa parte da defensoria, já quando se tornou um processo, vocês fazem todo esse acompanhamento de direcionamento e também essa conciliação. Sim, exatamente. O trabalho é de assistência jurídica e não judicial, e isso foi uma evolução. Olha Por aí. isso que nós hoje estamos além. Você só não concluiu a parte que é feita a análise da triagem. Que você falou, da triagem. Então, aí todos esses detalhes, porque tem pessoas que como classe média, é sempre aquela zona cinzenta que a classe média vive. Nós não temos os benefícios públicos que as classes com maior vulnerabilidade precisam e devem ter, mas nós não estamos também naquela condição que seria o ideal. Então, tem pessoas que não querem gastar com o advogado mesmo, tendo uma renda mensal de 10 mil, de 11 mil, de 12, 8, não querem gastar, porque é uma despesa que, aos olhos das pessoas, muitas vezes não seria justo, porque tem defensoria. Por que alguém pode e alguém não pode? Então, muitas vezes, é um assunto mais delicado. Então, com essa averiguação, nós conseguimos separar pessoas que podem ser futuros e eventuais clientes de advogados e assistidos. Repare que até a expressão que a gente usa é diferente. Cliente, né? Assistido. Nossos assistidos são aqueles que não têm condição de pagar advogado. E, metricamente, 3 salários mínimos, R$ 3.960 mensais é o teto. Isso é por pessoa ou é por membro de família? É renda familiar. Então, quando é apenas uma pessoa que tem renda, é esse o valor. Mas é o casal, porque muitas vezes ele chega lá com aquele olerite de 2 mil e a gente vê a conta de luz de quase R$ 1.000. A gente fala, tem alguma coisa errada? Será que ele tem alguma outra renda? Será que ele está escondendo alguma coisa? Fala, não, é a minha esposa que trabalha. Aí nós temos, na nossa lei, na nossa normativa, a possibilidade de ampliar até 5 salários. Então, entendi. nessas hipóteses, nós dois trabalhamos, eu e minha esposa. Então, traga os olerite ou traga os status bancários com a sua movimentação financeira, que a nossa intenção é encaixar. Nós queremos trabalhar para você. E é isso que a pessoa não entende, porque ela vê como uma barreira. Sim. Nós queremos, mas nós não podemos criar problemas com a OAB, não podemos criar problemas com a Justiça, certeza. com o Judiciário, né? Já que foi citado essa questão de OAB, como que é o relacionamento hoje da Defensoria com a OAB? Com a OAB, olha, eu tenho a satisfação de dizer que aqui em Lucas, nosso relacionamento é excelente, A atual presidente da subseção, inclusive a nossa irmã em Cristo, congrega conosco na Betel, a doutora Danusa, a equipe dela, os diretores, as comissões da advocacia em Lucas do Rio Verde, realmente é parceira.
Aqui nós respeitamos muito e tentamos até, assim, nós somos fiéis ao que foi estabelecido. A de que não queremos tirar mercado da advocacia privada, mas nós temos os nossos critérios e nós observamos. Então, olha que bacana. E eu acredito até que deve existir isso entre vocês. Por exemplo, uma pessoa procura um advogado e o advogado identifica que realmente ele precisa de alguém para defender, porém, às vezes, não tem condição de pagar o advogado privado. Né? E aquela aí expressão. É bacana ter essa troca, né? Quer dizer, o encaminhamento para o órgão específico para ajudar realmente essa pessoa, né? Então, quando se tem esse relacionamento bacana, é importante essas indicações e esse relacionamento que vai construindo a história. Não só do advogado, não só da defensoria, mas eu acredito que da própria sociedade, da própria comunidade, né? Sim. Deixa eu só até enfatizar, porque não dá para perder esse gancho. Eu, inclusive, mantenho com muito carinho o meu registro da OAB, porque eu passei no exame assim que formei e até hoje eu mantenho o meu registro. E o defensor público hoje não precisa, porque a lei que nos autoriza, que organicamente mantém a defensoria, já nos dá a condição de representar judicialmente. Nós não precisamos de OAB como outrora foi necessário. Sim. Mas ainda assim, até por esse bom relacionamento, eu mantenho a minha OAB. Olha que bacana, legal. Vem cá, Gonçalbert, e aquela expressão defender bandido define adequadamente o defensor público? Eu vou te falar, viu, Cláudio? Isso me lembra muito quando eu fazia direito, eu estava na faculdade, a minha mãe explicar para a minha mãe foi o primeiro grande desafio. Você que a minha mãe dizia, você não vai defender bandido, né, filho? Você não vai. Isso quando eu estudava na faculdade. É uma definição muito injusta e politicamente muito inadequada. Por quê? Porque a defesa, independente de ser promovida por advogado ou defensor público, ela é pautada em uma acusação. Todas as pessoas estão sujeitas a acusações. E é isso que nós defendemos. Pessoas que eventualmente são acusadas. Pode ser que dentro da perspectiva mais comum, falar-se bandido é mais simples. Sim. Só que não é esse o caso. Porque a atuação do defensor, do advogado, ela é pautada nos direitos que a pessoa tem. E não é a pessoa que nunca foi acusada ou a pessoa que tem 30 condenações. Nós não fazemos essa distinção. O defensor público não escolhe causa e nem escolhe cara de quem vai assistir. A gente simplesmente verifica a situação econômica e nós vamos buscar os direitos que essa pessoa tem. Vem cá, e já pegou algum caso? Você é um defensor público evangélico. Sim. Você já pegou algum caso, vivenciou algum conflito no meio de toda essa história? Já sim. Não, repete-se já. O que ocorre é que eu me converti, não tem tanto tempo. Eu me converti na Igreja Betel, o pastor Pascoal é o meu pastor. E foi uma das primeiras coisas que eu levei para ele, porque me gerou conflitos. A partir do momento que eu fui conhecendo a palavra, fui me envolvendo, me deixando conhecer a Jesus, eu tive esse, não vou dizer problema, mas dilema. A pessoa está lá, ela está atrás de uma solução jurídica, está atrás de uma ferramenta judicial ou não. E o que é que eu faço se o meu coração me encher e eu precisar dar uma mensagem? Eu perguntei isso, pastor Pascoal, como que eu vou diferenciar o Gonçalbert defensor do Gonçalbert cristão? E o pastor Pascoal, com aquela sabedoria, instrumento de Deus que ele é, ele me tranquilizou, ele me lembrou que essa distinção de homem e alma é uma distinção grega, é uma filosofia grega, de que a carne é ruim, a alma é boa, e que, na verdade, nós, como cristãos, nós cremos que somos um só. Que o Gonçalbert é o mesmo, os princípios que ele tem são os mesmos, e que eu devo dar liberdade para o Espírito Santo. E a partir daí, nunca mais eu tive esses problemas, nunca mais. Eu acredito que seja até uma ferramenta, né? Sim. Uma ferramenta utilizada realmente por Deus, oportunizando realmente a muitas pessoas a ter um conhecimento realmente de quem é Jesus e o que Jesus pode fazer e significa, né? Sim. Até porque eu acredito que
muita gente pensa e tem aquela visão hoje ainda. Se a pessoa fez alguma coisa de errada, ou se a pessoa foi condenada, ou se a pessoa estava presa e hoje não está mais, olha aí, agora é crente. Sim. É uma realidade essa. Inclusive, muitas pessoas até partem para aquele discurso fácil, que, por exemplo, só um exemplo, Claro. que o sistema penitenciário é um sistema falido, que lá é a universidade de bandido, que não sai ninguém de lá. Isso não é verdade. Só que uma pessoa que se regenerou, ela não quer olhar para esse passado. Assim como eu, pecador, eu não quero ficar olhando o meu passado de pecado. Então, as pessoas que saem do sistema regenerada, elas são outras pessoas. E elas não vão ficar testificando o êxito daquele sistema, porque ninguém quer ficar lembrando de algo que envergonha, de algo que diminua. Ser um ex-presidiário é como ser um ex-pecador. Você precisa do perdão de Deus e de se perdoar. Então, nós não temos estatística. A estatística nunca ela é fiel. Nós vamos sempre falar de prisão superlotada, de pessoas que vão e voltam, de pessoas que praticam crimes o tempo todo, mas existem pessoas que são regeneradas. Ela atende todas as áreas da defensoria. Sim, exceto as federais, né, como eu mencionei. Atende. Amigo da onça ou não? Então, eu gosto dessa história, Cláudia. Que legal que você lembrou. Eu brincava que era... O amigo da onça foi uma história... Eu vou tentar simplificar. No processo penal existe um benefício para situações onde a pessoa ela é acusada por um crime leve, de uma pena até 1 ano, de pena mínima, e ela é primária. A gente chama de sursi processual. Hoje já tem benefícios melhores, mas nessa época tinha essa. E... é uma audiência que é feita simultaneamente com várias pessoas. Essas pessoas vão escutar a proposta que o Ministério Público tem, concordando, esse processo fica paradinho, não anda. Se durante esses 2 anos for cumprida essas condições, esse processo é arquivado e ela continua primária, ela mantém. Foi pessoas primária. Que erram. É até interessante, porque uma das causas mais comuns, por exemplo, é a direção com embriaguez. Tem pessoas que... tomou 1 copo, tomou 2 copos, não está nem embriagada, mas foi soprar o bafômetro, foi presa e vai sair um processo penal ali. E esse caso, Cláudio, foi curioso, por quê? Porque eu estava nesse dia na audiência e tinha uma pessoa que estava com uma expressão diferente dos demais. Ele estava... Sabe aquela pessoa que você sente que ela está ressentida, que ela está se parecendo com o coração partido, digamos assim? Está diferente, não está com o jeito de todo mundo que estava ali. E eu cheguei e falei: oi, tudo bem, me apresentei, você tem advogado? Não tem, olha, eu vou te representar nessa audiência, assim, tal. E ele mantendo aquela cara de coração partido. Falei, era um assistido. Foi um assistido. O que foi? Ele falou: não, você não vai acreditar, doutor, mas eu não estava dirigindo esse carro. Um amigo falou para eu assumir que estava dirigindo. Na hora que nós fomos parados, ele pediu para trocar de lugar e disse que ele tinha problemas com a justiça e que eu não ia ter problema nenhum e que ele ia pagar minha fiança e ia ficar por isso. Eu acreditei. Aí eu olhei para a cara e falei: é? Na hora eu nem acreditei, mas a expressão dele me pareceu verdadeira. Eu falei: é. E aí depois que ele sumiu e agora eu estou aqui, eu posso ser preso, eu nem sabia que tinha processo, eu não sabia que eu ia virar réu, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que ele fez comigo. Aí eu pensei comigo: esse era amigo da onça, né? Pensei comigo, olha onde é que botou ele. Só que é uma história que eu reputo que teve um final feliz, porque eu olhei o processo e tinha passado tempo superior ao que o judiciário poderia condená-lo. É o que a gente chama de prescrição. Estava prescrito. E eu olhei para ele, expliquei para ele em linhas gerais: olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, me acompanha, eu vou falar antes de você. Se o promotor concordar conosco, esse processo vai ser arquivado. E foi arquivado, e ele teve a fiança devolvida para ele, mas eu acho que ele não se recuperou, ficou de coração partido, porque ele viu que não dá, que amigos... Esse realmente era um amigo da onça, né? A maldade. Cara, ainda desapareceu. Sim. Tipo, você vira. E para mim, né, vendo de longe naquela circunstância, eu ainda pensei: que bom que eu consegui, pelo menos ele vai ter essa fiança, que seria, entre aspas, uma indenização por todo esse mal-estar de estar sendo processado. Cada um. Né? Então tem várias coisas que acontecem que são inusitadas mesmo, né? E eu ouvi falar de uma história de atendimento da morta. Para. Sabe o que me fez lembrar agora, Gonçalves?
Estávamos eu e a Patrícia na fila de um restaurante e ela olhou para frente. Vem cá, Claudir, essa mulher que está ali na fila não é aquela que já morreu? Ai, Eu olhei e disse, minha mulher pirou, né? Eu acho que ela era? deve estar... É que, sabe quando tu vê uma Aquela que pessoa morreu é que ótimo. é aquela pessoa que você está imaginando? Aí, tipo, a pessoa que eu tava vendo não era a morta, né? Claro. Mas era, a expressão era que ela muito utilizou. parecida. Entendi. E aí eu disse pro Claudinho, não é aquela pessoa que já morreu. Não era ela, né? Mas, enfim, tem um atendimento da morta? então, foi aqui em Lucas, inclusive. Olha Logo que eu cheguei só. aqui em Lucas, a gente atendeu uma pessoa, uma senhorinha que devia ter por volta de 50, 60 anos. Ela sentou na minha frente, começou a contar a história dela e eu me perguntando, mas o que é? Ela falou, tá aqui, doutor. E me mostrou a certidão de óbito. Eu falei, de quem é? É minha. Eu, como assim? É minha. Olhei, pedi os documentos dela, chamei um colega, conversei com ele e, de fato, ela estava morta, juridicamente. O que aconteceu? Nós levantamos a situação. Ela veio do interior do Pará, bem interior. Ela veio para cá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e não deu notícia. E aparentemente o marido que ficou lá achou mais fácil dar ela por morta do que entrar com divórcio, porque não sabia do paradeiro dela. E realmente existe essa possibilidade, o que a gente chama de reconhecimento de óbito tardio. São situações como nós já tivemos, como é mais comum em lugares, por exemplo, em Poconé, que tem o Pantanal, que muitas vezes você tem pessoas que se embrenham no mato, que sempre moraram no mato, e quando alguém assusta, já tem anos que desapareceu. Essas situações que muitas vezes a lei foi estabelecida para regularizar essas situações, destravar casamentos, destravar heranças, né? Só que o caso dela estava bem viva. E como que ela teve acesso a esse documento de óbito? Mandaram para ela achou até que era brincadeira dos parentes dela. Mandaram, o pessoal lá recebeu e mandou para ela. Aí a gente não chegou de demandar, porque aí conversando, esclarecendo, ela entendeu por bem voltar. Aí eu fiquei até pensando como é que deve ter sido essa volta, né? Porque vamos pensar que foi por boa fé. Foi por boa fé. Não sabiam do paradeiro dela e entraram com essa ação judicial. Você tem juridicamente uma pessoa formalmente E tem mais falecida. algum caso que você lembra aí que tenha acontecido? Cláudio, vocês já me tiraram ótimas histórias, hein? Tem sempre, né? Tem sempre. Tem. A história do divórcio. Isso eu gosto de lembrar. É a do casal que não divorciou, né? O que aconteceu? Vou conversar com o Clayton hoje à noite. Sim, olha só, Claudir, nós fazemos na Defensoria tentativas de acordo para resolver situações de casamentos que já estão informalmente extintos, pessoas que já tomaram decisões, que já moram juntos, muitas vezes já têm outra família. E quando a gente fala em tentativa de reconciliação, ou conciliação, ou mediação, nós estamos pensando apenas nos detalhes do divórcio, da dissolução de união estável. Vamos tratar da partilha de bens, tem crianças? Guarda, pensão. Só que esse casal, o que aconteceu? Eles estavam muito emocionados. Eu comecei a conversar com eles, perguntando, e você via que eles estavam bem impactados de estarem ali diante de um defensor, tratando de divórcio. E assim, foi pouco tempo depois de eu me converter, eu entendi que não era para seguir. Cheguei, pedi com todo respeito, olha, vocês precisam amadurecer melhor essa ideia. Eu acho que eu até vi algumas lágrimas do cônjuge que estava na minha frente, do assistido, da assistida toda sem graça. E eu suspendi a sessão de mediação, dei garantias para eles que eles não precisariam agendar, que pelo menos 2 semanas eles precisariam desse tempo, e voltando eu concluiria essa conciliação. E aí nunca mais vi. Nunca mais. E lá na igreja, um final de culto, eu sou parado por um casal, que ela me abraçou, ele me abraçou, e eles agradeceram, porque eles reataram, eles estão juntos. Olha que lindo! E assim, aquela coisa assim que você vê, que você realmente se sente usado assim por Deus, mesmo assim, como que a gente tem essas oportunidades.
E eu adoro lembrar essa história, mas sem diferenciar das demais, porque às vezes a gente consegue até... A gente remedia, né? Nós somos remédios para situações que muitas vezes Sim. o remédio é o divórcio, o remédio é a dissolução, mas nesse caso foi muito abençoado. E eu amei ter sido parado, sido falado. Então, na verdade, foi uma questão de sensibilidade mesmo, de olhar para a pessoa e ter essa sensibilidade, direcionamento do Espírito Santo, né, para que realmente não tivesse aí uma separação. Muito pelo contrário, que tivesse a volta disso tudo e a gratidão ainda depois de ver eles juntos na igreja, falando para ti que realmente eles voltaram, né? E foi muito assim, para mim, impactante, porque eles poderiam ter voltado na semana seguinte e ser atendido pela minha equipe. Os acordos muitas vezes devem ser feitos por mim, pelo estagiário, pelo assessor. Então, não era garantia que eles estavam juntos. Eu não tive mais notícia. Então, eu realmente fiquei... Olha, que legal. Os impactos positivos da defensoria. Muito bom. Gonçalbert, recentemente foi feita uma campanha Meu Pai Tem Nome, correto? Foi. Como foi essa experiência aí dessa campanha, essa história? O meu pai era sócio afetivo e passou É a outra ser história que eu adoro, só que biológico. essa é muito recente. Essa é muito recente, foi agora em agosto. A Defensoria de Mato Grosso aderiu a uma campanha que o Conselho Nacional de Defensores Gerais já traz, que é o Meu Pai Tem Nome. A Defensoria faz um convênio com o laboratório e oferece para os assistidos o exame de DNA gratuitamente. Então, aqui em Lucas, nós ficamos entre os 11 comarcas que tivemos esse privilégio. E eu tentei batalhar na divulgação, foi curto o tempo de divulgação, então nós tivemos apenas 8 exames de DNA. E como teve história, gente? Como teve história? Esses 8 exames, 4 confirmações, aí você imagina o que poderia ter saído. Mas essa história é bem legal. É bem legal. Fala, Claudio. Eu fiquei pensando, né? Quatro histórias confirmadas positivas. Não, a começar com a própria Alice, minha filha. Quando eu falei para ela, o papai está numa campanha, o que é? O papai está numa campanha de fazer DNA. Aí ele, por que você acha que você precisa fazer DNA? Eu falei, calma, não é para mim, eu estou como defensor fazendo. Você precisa ver a reação da Alice. Até porque todos dizem que ela se parece muito comigo e ela adora lembrar. Mas essa história, ela é muito interessante, porque no dia da divulgação, eu chamava para o meu gabinete, de uma forma bem reservada, as 2 pessoas que estavam envolvidas no exame ficavam na minha mesa, eu abria o exame na tela, mostrava para eles os resultados, explicava o laudo para elas, e aí nós tivemos resultados positivos e resultados negativos. Então, quais eram essas 2 pessoas envolvidas? Então, eram as 2 partes que fizeram o exame? Isso. Nossa, imagina. E quando eu vi, me chamou a atenção disso. a diferença da idade, Patrícia. Ele parecia ter na casa dos 50 e ela devia ter pouco mais de 18. Então eu já achei estranho pela distância. Mas eu tinha consciência que havia situações que era só pai e filha. Não era necessariamente o suposto pai e a mãe, como outros casos, né? Então, nesse caso, eu deduzi, imaginei que pudesse ser pai e filha, coloquei a tela, mostrei resultado positivo. E, de repente, os 2 estavam cheios de lágrimas e se abraçaram. E eu fiquei pensando comigo, deve ser pai e filha, porque não seria muito comum, não é esperado que uma pessoa que é suposto pai e a mãe pudesse ter uma reação desse jeito. E assim, encurtando um pouco a história, ela foi criada por ele. Ele passou a morar com a mãe dela logo quando ela tinha 6 meses. O pai dos irmãos dela, que morava com ela, tinha ido embora, e a mãe ficou com ele. E eles moraram juntos todo esse tempo, 18, 19 anos, ele criou ela. Então ele sempre teve amor por ela, achando que era somente sócio afetivo, era padrasto, era enteada. Só que teve um detalhe, que na medida que ela cresceu, ela foi ficando parecida com ele, e que a mãe revelou, é que numa das brigas com o ex, ela e ele tiveram encontros. E aí abriu a perspectiva, e a gente confirmou.
E ficou muito lindo, porque já viu o Ai, amor, que lindo. o amor de pai socioafetivo, para eles foi forjado ali, tinha o vínculo sanguíneo, né? Hoje nós já fizemos a ação judicial, porque ela inclusive nem teve relacionamento com o pai registral, que é o pai do registro, porque logo que ela nasceu, o casamento aparentemente já estava para além da prorrogação, né? Já estava sem clima. Teve essa surpresa, então foi muito bonito. Ali, para mim, valeu todos os... Foi gratificante, né? Foi uma coisa diferente. gostosa, diferente, que eu acredito que muitos opostos também devem acontecer nesses casos, sim, né? Sim. Gonçalo, Sim. Teve alguns, Hein? sempre teve. O atendimento da morta depois do divórcio. Que história é essa do neuropediatra da UTI? Então, esse foi bem recente, né? Esse até para destacar assim que a defensoria, né? Ela funciona continuamente, né? Nós trabalhamos em regime de plantão, sempre em que há situações de urgência ou emergência, né? Fora do horário do expediente, tem um defensor público que atenderá o celular, que buscará a saída. E a gente teve uma criança que estava internada aqui no São Lucas, aqui em Lucas do Rio Verde. Nós não temos UTI pediátrica com especialidade de neurocirurgia, né? E chegou até nós o laudo, a mãe entrou em contato conosco e nós fizemos esse atendimento toda a noite. Na madrugada a gente entrou com um pedido para a juíza concedeu liminar e na manhã seguinte ele foi para Mutum, ele está lá, já foi feita a cirurgia, está se recuperando bem. Então é uma história assim que é com muito carinho que eu trato essa história, porque a gente realmente, como a gente está aqui lembrando muitos casos, né? Deus coloca na nossa frente e é uma bênção a gente ser usado, né? E Gonçalves, deixa eu te fazer uma pergunta. Com tudo isso que vocês vivenciam, todos esses casos, né, do mais, de repente, engraçado que acontece, até um caso como esse, do pai e a filha, né, esse da neuropediatria, então dessa criança que foi feita uma cirurgia, e até outros casos práticos do dia a dia, de repente de um bandido, como antes você nomeou, né? Sim. Como que faz para manter uma conduta profissional com a pessoa sem ter envolvimento necessariamente com essa pessoa? Por exemplo, eu não saberia lidar com uma situação profissional envolvendo uma criança doente, envolvendo uma criança que precisa de uma UTI. Eu não saberia lidar com essa situação simplesmente só profissional, né? Principalmente quando envolve crianças, quando envolve mulher, quando envolve pessoas idosas, né? Eu acredito que eu não saberia lidar com essa situação. Como que vocês procedem nesses casos? É a pergunta do milhão, Patrícia. Essa pergunta é algo que hoje a minha convicção ela é espiritual. A minha convicção, eu olho o meu trilhar, eu não fui diferente de muitas histórias dos meus colegas, eu não saí da faculdade e me tornei defensor público. Na verdade, eu passei por diversos cargos, diversas circunstâncias. Cheguei de trabalhar no Judiciário, na Procuradoria do Estado, no Ministério Público, em cargos técnicos. E acredito que isso vai sempre agregando, né? Sempre agrega. A experiência, a maturidade ajudam muito. Mas é Deus, é o Espírito Santo operando por meio da gente. É a gente se deixar atender aquilo que é bom, a tentar encontrar, sermos ferramentas. O dia a dia vai nos dando uma casca grossa, né? Tem circunstâncias, por exemplo, que eu nunca imaginava que eu faria. Na faculdade, quando nós tivemos júri simulado, eu não quis nem participar. Eu brinquei que eu era oficial de justiça, porque eu jamais imaginei fazendo júri. Mas, no decorrer da vida, os desafios foram aparecendo e era incrível você perceber que, por exemplo, eu fui professor durante 19 anos. E o tanto que isso me ajuda até hoje, né? Então, tentando me aproximar uma resposta,
você tem que ter uma preparação espiritual, você tem que ter. No momento que você se vê sem, você como um pacote que só tem ar e perde, cai, é o caminho que a gente acaba tendo. Então, esses testemunhos, né? Teve um caso até que eu também queria mencionar, Patrícia, que envolve esse detalhe. A Defensoria, ela trabalha em mutirões. Eu amo trabalhar em mutirões. Eu amo trabalhar. O Senar, ele promove mutirões rurais em todo o Mato Grosso. E quando tem aqui na região, eu sempre tento participar diretamente. Então, nós tivemos em Grosslândia, no distrito de Grosslândia, aqui em Lucas. Nós tivemos próximo a Santa Rita do Trivelato, ali em Nova Mutum. Tivemos um em São José do Rio Claro, que eu gosto de lembrar. Esses mutirões, a gente vai até as pessoas, na área rural. Os fazendeiros, as glebas são avisadas. Quando não é feito, normalmente no centro comunitário, e trazem essas pessoas. E elas têm contato, é maravilhoso a forma como a gente é recebido. E teve um caso em que nós estávamos, acho que foi em São José do Rio Claro, a gente faz de tudo, esclarecimento, orientação, a gente tenta fazer acordo, se tiver internet a gente dá consulta de processo, a gente tenta fazer de tudo. E tinha um senhor que a gente estava atendendo e ele comentou que o filho dele tinha tido um AVC e que estava imobilizado, e a gente perguntou, mas está com cadeira de rodas? Não, não está. Não, a gente vai providenciar, nós vamos dar um jeito. Eu estava com duas estagiárias, chamei uma delas, vamos começar a preparar, vamos fazer a peça. Só que a preocupação ela é de toda, é a ideia do mutirão, não é a Defensoria que está, tem outros órgãos. O próprio pessoal do Senar já chegaram conversando, não, vamos pedir para foi o pessoal do Rotary. Tem o pessoal do Rotary, eu me lembrei, sim, é verdade, eles fornecem, usei uma vez uma bota ortopédica que eles emprestaram, muletas, eles tiveram, não, já comecei a preparar o ofício, não, alguém chegou, tem fulano que está aí, fiz o ofício, fui lá, conversei, e assim, no prazo de 5 dias, eles mandaram a foto para mim com a pessoa na cadeira de rodas, é incrível. É incrível. E eu penso que é assim, eu acho que Deus ele vai trazendo esses momentos maravilhosos e quando a gente está diante de situações já mais difíceis, que realmente, como esse caso do pedido, que nós precisamos de uma UTI pediátrica, isso vai nos dando um pouco mais de bagagem. Mas é sofrido, Patrícia. Esse dia mesmo que eu fiz essa petição, que a gente ajuizou, a minha assessora ficou comigo online, nós fizemos até meia-noite. Eu demorei para dormir, porque eu tenho um filho com a mesma idade, de 7 anos. Então, assim, não é fácil. Mas eu penso que aí é uma coisa... Na verdade, é o coração, é a emoção, né? É a razão. Eu acredito que tem casos que vai muito além de um defensor, né? Que realmente tem essa coisa de abraçar a causa, né? Como nesses mutirões, Sim. né? Que realmente, então, essa parceria, Sim. né? Que se tem realmente com esses órgãos é que dá um norte muito bacana. E muitas vezes tem gente, Gonçalves, que eu acredito que não saiba disso, né? Quer dizer, o que é o defensor público? É um advogado que vai me defender. Então, é muito além, né, do que simplesmente estar sentado dentro de um escritório, em 4 paredes, e entrando para ver como é que está o processo ou simplesmente fazendo uma defesa. É estando lá na ponta mesmo com a pessoa necessitada e trazendo alternativas melhores para ela poder viver melhor, para ela poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu acho que cabe aqui nesse momento, não é já a despedida, mas parabenizar realmente, né, a todos vocês, a equipe, pelos bons resultados que vocês têm oferecido aí à sociedade, à comunidade. Sim, ontem, inclusive, nós tivemos na Defensoria em Cuiabá um seminário sobre dislexia, maravilhoso. É um âmbito, a saúde mental nós temos na Defensoria o GAEDIC, que é o Grupo de Atendimento Estratégico da Defensoria, então nós escolhemos algumas áreas estrategicamente para entrar. E o Dr. Fábio Barbosa, que inclusive é defensor aqui de Lucas, ele preside. Nós estamos direcionando a saúde mental, então grandes coisas vão ser feitas, grandes coisas. Vem cá, Gonçalves, para a gente entrar na nossa reta final do Primecast de hoje,
Em Lucas do Rio Verde, como está essa estrutura da defensoria? O que foi a força-tarefa que foi recebida agora, as moções de aplausos pela Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa? Conta para nós um pouquinho aí, para a gente já direcionar o finalzinho do nosso bate-papo. Eu sempre brinco que elogiar Lucas do Rio Verde muitas vezes é um lugar comum para quem conhece Lucas do Rio Verde, né? A cidade, a sociedade luverdense, ela é incrível. Foi algo assim que me fez vir para cá e que é apaixonante. E aqui em Lucas, de forma diferenciada, eu não conheço paralelo. Nós tivemos o vereador Márcio Albieri, o prefeito Miguel Vaz, a procuradora Derlise. Eles tiveram a iniciativa de montar uma força-tarefa para tentar agilizar a construção do prédio da Defensoria aqui em Lucas. Nós ainda estamos em formação a cidade jurídica, que foi a mudança, foi para o bairro... Qual é aquele bairro? Vamos lá. Está o Fórum, está o Ministério Público, aqui foi aberto. Buritis. O Buritis, isso. Então, ali é para ser a cidade jurídica e nós recebemos a doação de uma área para construir o prédio da Defensoria. Mas, para construir esse prédio, nós precisávamos de um projeto. E foi feita essa força-tarefa. Essas autoridades que eu mencionei, elas convidaram alguns profissionais aqui, como o Henrique Pelissari, a Monique Casolato, esqueci o sobrenome, vários profissionais da arquitetura, urbanismo, engenheiros, sanitaristas, ambientalistas, e gratuitamente esses profissionais se uniram e montamos um projeto que vai ser projeto piloto para todos os prédios da Defensoria. Olha que legal. Maravilhoso, e tudo gratuitamente, e um trabalho de um nível que a gente brinca assim, do custo que seria encomendar esse trabalho. Ficou incrível. A sociedade luverdense deu esse respaldo. Claro que teve a participação dos defensores do Dr. Clodoaldo, da doutora Maria Luziane, que hoje é a nossa defensora geral. Nós tivemos o nosso engenheiro, arquiteto da Defensoria, que também participaram. Mas a iniciativa foi toda privada e tudo gratuito, em prol da sociedade luverdense. Então, esse projeto ele foi concluído, nós agora estamos na fase de formalização e conclusão para que seja, talvez em 2024, já iniciada essa obra, e vai ser maravilhoso. E teve esse reconhecimento, Claudio, de fato, nós recebemos a moção de aplauso da Câmara dos Vereadores e da Assembleia Legislativa, que é pouco para o que essas pessoas dedicaram, esses profissionais da nossa sociedade. É que, na verdade, tudo que a gente constrói degrau por degrau, né? Gente, infelizmente, nosso tempo está no limite. Não dá para fazer mais tempo. Não dá para a gente fazer hora extra. Mas, assim, quero primeiro parabenizar por essa moção de aplausos, né, tanto da Câmara quanto da Assembleia. Parabéns à equipe, a todos os envolvidos. Desejando assim um super sucesso nessa nova fase aí, possivelmente início em 2024, né? Que venha a ser realmente de sucesso. Queremos colocar também à disposição de vocês, porque se a gente puder ajudar, contribuir de alguma forma, podem contar conosco, né? Será um prazer também estar unidos nessas forças-tarefas aí para chegar a uma solução cada vez melhor para a sociedade, né? Então, nossa gratidão, Gonçalbert, por esse momento, estar aqui compartilhando histórias conosco, contando um pouquinho mais. Tenho certeza que muita gente vai poder se envolver tanto na parte de estratégias de ajuda, né, como muitos parceiros que vocês já têm. Então, tem muita gente que é empresários, profissionais liberais que podem contribuir para que isso seja cada vez melhor, né? E também as pessoas que estão na parte de estar sendo assistidas por vocês, né? Então, eu acredito que esclareceu muita coisa aí. E quem sabe, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, pode ser uma das histórias próximas, né? Então, sim, quem sabe a gente vai estar aí conversando e falando sobre um caso específico, quem sabe de alguém que está nos vendo, que está ouvindo realmente nosso podcast. Então, nossa gratidão por esse momento, que Deus te ilumine muito sempre, né? Assim como toda a equipe, e que vocês possam gerar juntos com uma sociedade parceira aí cada vez mais boa
bons resultados. Amei, querido. Obrigado. Nossa gratidão, Claudir. Gratidão imensa pela presença de Gonçalbert, eu né? Eu sempre falo, Gonçalbert, quando a gente tá assim naquela vibe gostosa do podcast, a gente tá na hora de acabar. Mas a gente ainda vai realizar. Que bom. A gente vai convidar todos esses. Todos que passaram por aqui pra gente fazer assim 3 horas de podcast. Olha que legal, né? Fazer um intensivo. Vamos fazer. E gratidão também, né? A Cíntia, sua esposa, né? A Cíntia, esposa do Gonçalbert, seus filhos, por esse tempo que eles te liberaram, né? Para estar aqui junto com a gente. Então, gratidão à sua família também. Obrigado. Gonçalbert, muito obrigado. Que Deus possa estar sempre em sua vida, sua família, te abençoando e te iluminando. E eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso Primecast de hoje. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Estratégias Prime e o nosso Primecast no canal YouTube. Afinal, entretenimento e aprendizado é o que nós somos apaixonados. Conecte-se com a gente e até o próximo episódio. Até mais. Prontinho. Fechou, Beatriz? Gente, essa taça é igual no púlpito da igreja. Tu viu só? Demais. A unção.